você sabe o que é energia? Bom, a física define como a capacidade de um corpo de realizar uma ação ou um trabalho, mas essa com certeza não é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em energia. A maioria das pessoas pensam em raios caindo do céu, lâmpadas acesas ou grandes construções com postes ligados por fios. Ou seja, a maioria das pessoas pensam em energia elétrica. Mas seria um erro dizer que a eletricidade é a nossa única fonte de energia. As matrizes energéticas são chamadas o conjunto de fontes de energia disponibilizada dentro de uma região. Um exemplo de matriz energética que é comum e não gera eletricidade nenhuma é o GLP, conhecido como gás de cozinha que você usa no seu fogão. Contudo, também não é tão simples assim. As matrizes energéticas são divididas entre renováveis e não renováveis. A renovabilidade de uma fonte de energia vem do seu recurso natural correspondente. Ele, no caso, é finito ou não. Só que aí é que vem um problema. 83% de todas as fontes de energia usadas no mundo são não renováveis. Ou seja, elas vão acabar. Isso sem considerar a poluição e todas as outras questões éticas que envolvem certas empresas, principalmente as de petróleo. E certos governos, tipo Estados Unidos, Venezuela, Irã, Estados Unidos, Iraque, Estados Unidos... We do a little trolling. Em questão dos impactos socioambientais, os principais funcionários de empresas como Petrobras admitem os riscos. E como a gente não vai conseguir substituir o combustível fóssil do dia para a noite, né? Não adianta a gente falar, por exemplo, em carros elétricos se a gente não tem como gerar essa energia elétrica. Na Petrobras se fala muito em se descarbonetar, ou seja, reduzir a emissão de gás carbônico durante a produção de petróleo. Ou seja, é você produzir o petróleo, o combustível fóssil, mas de uma forma mais limpa, de uma forma mais verde. Então isso são mudanças que estão acontecendo, caminhando nesse sentido aí de transição energética, por exemplo, né? O meu trabalho pode afetar muito o meio ambiente se houver vazamentos de petróleo e derivados. Como atuo na inspeção, manutenção e proteção dos oleodutos da Petrobras, combater os vazamentos provocados por terceiros, por quadrilhas que tentam furtar combustíveis dos oleodutos, se tornou minha missão hoje na empresa. Já tivemos vazamentos grandes, com muito impacto ao meio ambiente e à comunidade, provocado por essas tentativas frustradas de furto de combustíveis. Ah, mas se essas fontes de energia não renováveis são tão ruins assim, por que usar? É mais complicado. Primeiramente que elas são mais baratas, são muito mais eficientes e o acesso é muito mais fácil. Em compensação, elas fazem um mal enorme para o meio ambiente, por conta da liberação de gases do efeito estufa, que podem ser extremamente arriscadas para a vida humana, se interagidas de forma errada. Chernobyl! Não parece justificar o uso disso aí muito, não. Política. Pressão de multinacionais para fazer com que nós continuemos usando essas fontes simplesmente por conveniência e por enriquecimento daquelas no poder. Porém, há uma luz no fim do túnel. 40% de toda a matriz energética brasileira é composta de matrizes renováveis. O que pode até não parecer muito de começo, mas isso é muito comparando com países considerados desenvolvidos. Em compensação, são esses mesmos países desenvolvidos que lideram as pesquisas em relação a tornar as matrizes energéticas renováveis muito mais eficientes, baratas e populares. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem...